Fala galera do terceiro ano, beleza? Muito frio aí? Aqui tá frio, hein? Então, a gente vai fechar, galera, magnetismo e aí eu vou trazer uma visão geral, tá? Pontuando cada coisa e também trazendo algumas novidades e também curiosidade. E a gente vai fechar magnetismo. Passaram por isso, conseguiram passar. E a gente vai entrar em ondas eletromagnéticas, beleza? Então vamos lá, visão geral do magnetismo. E aí, senta que lá vem história. Entre 600 a.C. e 1599 depois de Cristo, a humanidade descobriu a existência da magnetita. Falamos disso, né? Um minério que apresenta propriedades ferromagnéticas. Durante esse mesmo período, os chineses fizeram uso de bússolas para nortear as suas navegações. Durante os séculos após a descoberta dos fenômenos magnéticos, o magnetismo foi tratado como um fenômeno independente, sem qualquer relação com a eletricidade. A gente viu isso também lá na unificação de campos. Até Faraday conseguir fazer isso junto com outros cientistas. Até então se achava que o campo unificado não existia. E agora a gente sabe que basicamente os três campos da física eletromagnético, magnético, elétrico e gravitacional, eles se unem entre si para diversas operações naturais, tá? Hoje, graças aos estudos do eletromagnetismo, sabemos que os fenômenos eletromagnéticos compartilham a mesma essência e juntos dão origem às ondas eletromagnéticas, como eu já tinha falado. Além disso, somente após o século XVIII, o magnetismo passou a ser entendido de uma forma mais clara. Nesse período, os estudos passaram a ser desenvolvidos quantitativamente, beleza? Aí a gente tem lá o William Gilbert, já falamos dele, foi um dos primeiros cientistas a estudar o magnetismo e, de acordo com o método científico, ele descobriu que a Terra comportava-se como um grande ímã. A gente viu isso na magnetosfera. Estudou posteriores sobre o magnetismo terrestre foram conduzidos por Carl Gauss, né? A lei de Gauss. A gente tem a famosa lei de Gauss. Carl Friedrich Gauss, autor de uma das equações que fundamentam o eletromagnetismo, chamada Lei de Gauss. Além dessas, diversos experimentos, né? Eu acho que era para ser experimentos, saiu errado aqui. Foram realizados, essa palavra não existe, galera. Que ó, risca. Tá, risca isso aqui. Isso aqui foi na hora de digitar, deve ter reconheceu, não sei. E eu não vi. Foram realizados por André Marie Ampère, tá? É francês, então é Marie, não é Marie e não é Ampère. É Ampère. E Ampère é a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. Ampère, tá? Vocês já sabem disso. É por causa do André Marie Ampère. Entre 1820 e entre 1929, Hans Christian Ørsted obteve a primeira evidência experimental que ligava o magnetismo aos fenômenos elétricos. Acidentalmente, ele percebeu que a corrente elétrica em um fio fazia com que a bússola próxima movesse. Seus estudos permitiram o surgimento dos primeiros motores elétricos conhecidos. A gente viu isso também. É o que eu te falei, é uma visão geral, um punhadão para a gente fechar esse assunto aí, beleza? Então vamos lá. Entre 1830 e 1879, os estudos sobre magnetismo foram impulsionados pelas pesquisas de quem? Do Michael. Mas não é o professor Michael de vocês, é o Faraday, tá? E a gente também viu isso na unificação de campos, a gente viu isso na lei de Faraday, né? A gente viu isso de indução magnética, a gente viu bastante esse cara. Entre suas descobertas, a invenção ressaltou a importância da criação do primeiro transformador, ainda que bastante primitivo, um gerador de corrente elétrica baseado na indução elétrica. Olha lá, aí a gente sabe calcular, hein? Indução elétrica. Então, o magnetismo é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se ocupam sobre a influência de corrente elétrica ou dos momentos magnéticos de moléculas ou partidas elementares.
Beleza? O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos movimentos magnéticos, galera. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Além disso, as partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons, partículas elementares são as partículas dos átomos, tá? Também possuem um campo magnético intrínseco, tá? Porém, de origem diferente. O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. Isso é assunto para faculdade, tá? Não vou falar de spin agora. Vocês não precisam saber o que é, mas é bastante utilizado na física e é bastante importante, tá? Essa propriedade chamada spin. Beleza? Vamos passar. E aí eu trouxe os exemplos de magnetismo. Podemos fazer alguns exemplos, né, de ilustração situados onde estão presentes. Então, tá onde? Navegação por meio de bússola, né? A bússola é uma pequena agulha ferromagnética que gira a ração do campo magnético da Terra. A atração de pequenos pedaços de metais de ímã, que é o que a gente mais se vê aí. Os ímãs atraem com grande intensidade os metais em razão do seu comportamento, o ferro magnético. A atração e repulsão de ímã, que eu falei para vocês fazerem essa experiência, é bacana. Se pegar os polos iguais e colocarem, eles não vão juntar. O ímã vai chegar pertinho do outro e fazer assim, ó, fup. Você não consegue manter. E você sente aquela força, porque os polos são iguais. Tem que ser polos opostos para se atrair. E o campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre existe em razão da rotação relativa entre o núcleo da Terra e as suas camadas externas, que giram em velocidade diferente. E o magnetismo da física, galera, isso é bastante legal. O magnetismo da física nada mais é do que um fenômeno físico que explica a atração entre metal e o ímã. Por exemplo, né? Esses materiais são capazes de se atraírem mutuamente graças à disposição espacial dos vetores de momento de dipolo magnético que se encontram no interior desses materiais. Então, a gente define magnetismo na física como uma atração entre o ímã e um metal, tá? Simplesmente pela capacidade dos materiais dessa galera terem vetores de polo magnético, ou de dois polos de magnético, o polo sul e o polo norte, beleza? Então isso é o magnetismo para a física, tranquilo? E para que serve? Para a gente fechar, o magnetismo tem inúmeras aplicações tecnológicas, diversos circuitos elétricos, como os transformadores, fazem uso da propriedade de magnetismo dos materiais para funcionarem corretamente. No caso dos transformadores, por exemplo, estou trazendo os transformadores, tira-se vantagem da propriedade ferromagnética do ferro. Quando se aplica em um campo magnético desse material, ele reforça-o adicionando-lhe um campo magnético induzido, tá? O magnetismo também é fundamental para o funcionamento de motores elétricos, para a gravação de informações em discos rígidos, como fitas cassetes, VHS, cartões magnéticos, entre outros. Beleza? Fechamos aí o magnetismo e tudo que envolve força magnética, campo magnético, unificação de campos. Beleza? Motores elétricos. É isso, galera. Agora nós vamos vir com ondas eletromagnéticas. Até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Eu fui. Valeu, galera.